Sabe, quando a gente ouve a palavra gênero, a primeira coisa que costuma vir à cabeça é uma lista de regras, né? Quase como se fosse uma receita de bolo para escrever ou falar. Ah, isso é um poema, isso é uma notícia, isso aqui é um e-mail de trabalho. Parece que cada um deles já vem com um manual de instruções bem definido. Mas a pergunta é, será que é só isso mesmo? Pois é, essa é a grande questão. Porque se os gêneros fossem só formatos rígidos, engessados, a nossa comunicação seria incrivelmente previsível e talvez até um pouco sem graça. Vamos combinar. A verdade é que eles são muito mais flexíveis do que parecem. E é justamente nessa flexibilidade que a criatividade e principalmente o poder de persuasão acontecem de verdade. Pensa rápido aqui comigo nesses exemplos. A gente sabe, quase que intuitivamente, que cada um deles funciona de um jeito completamente diferente. Ninguém escreve uma carta de amor seguindo as mesmas regras de um artigo científico, certo? A gente já sabe o que esperar de cada um, o tom que deve ser usado, qual é o objetivo. No fundo, a gente navega por esses gêneros todos os dias, quase sem perceber. E quem nos deu uma pista fundamental sobre isso foi o pensador russo Mikhail Bakhtin. A definição dele é brilhante na sua simplicidade. Ele disse que os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados. E essa definição, olha, nos dá uma chave crucial para entender o que realmente está em jogo aqui. E aqui está o pulo do gato. A palavra-chave de tudo isso é relativamente. É esse relativamente que abre a porta para a criatividade, para a adaptação. Quando a gente ignora essa palavrinha mágica, a gente corre o risco de tratar os gêneros como se fossem só caixinhas, meros formatos de texto, e aí a gente perde toda a riqueza e a estratégia que eles carregam. Então, tá. Como é que a gente consegue enxergar essa flexibilidade na prática? Bom, existe uma teoria muito poderosa do analista de discurso Dominique Menguinho que oferece uma perspectiva totalmente nova. Ele basicamente nos convida a parar de olhar para os textos como se fossem documentos estáticos, parados no papel, e a começar a vê-los como uma espécie de palco para o discurso. A ideia central dele é o que se chama de cenas de enunciação. Tenta imaginar o seguinte: toda vez que alguém escreve ou fala, essa pessoa está, na verdade, montando uma performance. E essa performance acontece num palco que tem 3 níveis, 3 camadas diferentes, que funcionam todas juntas. Vamos detalhar um pouco essas camadas? Primeiro a gente tem o que ele chama de cena englobante. Pensa nela como a grande arena. É o campo da política, da ciência, da arte. Depois, descendo um nível, vem a cena genérica. Aqui são as regras do jogo de um gênero específico, como um debate, por exemplo. E por fim, a mais interessante de todas, a cenografia, que é a performance única, a encenação específica que faz aquele texto ser memorável e diferente de todos os outros. E olha, dessas 3 cenas, a gente vai botar o holofote na cenografia. Sabe por quê? Porque é aqui que a comunicação realmente ganha vida. É a camada mais criativa, mais estratégica e muitas vezes a mais invisível de todas. É aqui que a mágica acontece. A grande sacada dessa ideia é que a cenografia não é só um pano de fundo, um cenário qualquer. Não, é o próprio discurso em ação, construindo ativamente o palco perfeito para que a mensagem seja eficaz, para que ela seja convincente. Em outras palavras, o próprio texto cria a cena que ele precisa, para que acreditem nele. E esse exemplo ilustra isso perfeitamente. O gênero é o mesmo. Um discurso político. Mas a cenografia muda absolutamente tudo. Uma conversa ao pé da lareira cria uma imagem de intimidade, de confiança, de calma. Já um discurso de comício constrói uma cena totalmente diferente, de energia, de mobilização, de força. É o mesmo gênero, mas os efeitos são completamente opostos. E o próprio Menguinho explica que nem todo gênero tem o mesmo espaço para manobra, digamos assim. Alguns, como um documento legal, têm uma cenografia super fixa, previsível. Outros, como um anúncio publicitário ou uma canção, não só permitem, como eles exigem uma cenografia criativa e imprevisível para funcionar. E para ver essa teoria funcionando na vida real, nada melhor do que um estudo de caso. E um bem fascinante, por sinal. A gente vai analisar a canção O Julgamento, do Amado Batista, lá de 1979. É uma música popular que constrói uma cena muito, mas muito específica e poderosa. A música já começa assim, sem rodeios, com o som de um martelo de juiz e uma ordem de silêncio. Pronto. Imediatamente, sem precisar de mais nada, a gente é transportado para uma cena muito clara, um tribunal. A cenografia já foi estabelecida nos primeiros segundos. Então, olha que interessante o que está acontecendo aqui.
A gente está no campo artístico-musical, o gênero é uma canção, mas a cenografia que ela constrói é a de uma defesa num tribunal. A música basicamente importa as regras e a atmosfera de outra esfera, a esfera jurídica, para criar o seu efeito. Na primeira parte da narrativa, o réu, que é o cantor, não fala do crime. Ele descreve uma relação de amor, de paixão intensa. O que ele está fazendo? Ele está construindo o cenário emocional, preparando o terreno para sua defesa. Ou seja, dentro daquela cenografia de tribunal, essa parte da história serve para uma coisa muito específica. Estabelecer o motivo. Ele não era um estranho, ele era um amante apaixonado. E isso é absolutamente crucial para o argumento que ele vai construir logo em seguida. E então vem o clímax da narrativa, o momento do crime. E ele é descrito não como um ato pensado, premeditado, mas como uma reação explosiva, uma perda de controle total diante de uma traição. Aqui, a estratégia da defesa fica escancarada. A cenografia da canção tem encenando o argumento clássico do crime passional, aquela ideia de que a violenta emoção o deixou inconsciente dos seus próprios atos, uma tese que naquela época era muito usada em tribunais de verdade. E para fechar, ele se dirige diretamente ao juiz e ao júri, que no caso somos nós, os ouvintes. Ele nos convida a entrar na cena, a nos colocar no lugar dele, tentando validar a reação dele como algo que qualquer um faria. É o ápice da estratégia de persuasão que a cenografia construiu. Ok, mas por que mergulhar tão fundo na cena de uma música de décadas atrás? A resposta é simples. Porque essa mesma técnica de construir palcos para persuadir está por toda parte, todos os dias, na nossa frente. Cada notícia que a gente lê, cada post em rede social, cada discurso político, tudo está construindo uma cenografia específica para nos posicionar de uma certa maneira. E entender como essa cena é montada nos dá o poder de enxergar o projeto, a estratégia por trás da mensagem. E é importante lembrar que essas cenas não existem num vácuo, né? O que era uma defesa que soava plausível para parte da sociedade em 1979, hoje é visto sob uma luz completamente diferente. A sociedade mudou, as leis mudaram. Em 2015 o feminicídio foi tipificado, em 2021 o STF proibiu de vez a tese da legítima defesa da honra. A cenografia da canção envelheceu junto com o discurso que ela representava. Então o que a gente pode tirar de tudo isso? Primeiro, que o como algo é dito é tão importante quanto o que é dito. Segundo, que aprender a identificar a cena que está sendo montada nos transforma em leitores e ouvintes muito mais críticos. E por fim, que a cenografia é a chave para a gente conseguir desvendar a estratégia oculta em quase toda forma de comunicação que a gente consome. Fica aqui a reflexão final. Qual é a cena que o próximo anúncio, o próximo e-mail ou a próxima reportagem que aparecer pela frente está tentando construir? E, talvez mais importante, qual papel essa cena quer que a gente assuma? Prestar atenção nisso pode de verdade mudar a forma como a gente enxerga o mundo.